Ei pessoal, nós estamos aqui com a pergunta de número 124 de O Livro dos Espíritos, com o objetivo de esclarecer, e também nos esclarecer pela discussão, pela conversa, pelo diálogo, pela informação que a gente está buscando para poder comentar aqui com vocês também. A pergunta 124 diz o seguinte: havendo espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses espíritos, entre esses dois extremos? Sim, por certo, e constitui a grande maioria. Então, mesmo entre os espíritos que, desde o seu princípio, escolheram talvez o caminho do mal, por ainda ignorarem a questão do bem, existem gradações. Eles não são todos iguais. Uns são mais, outros menos ignorantes. Uns são mais, outros menos maus. Também entre os espíritos que escolheram o caminho do bem, uns são mais ou menos bons. Outros, talvez, avançam até um pouco mais rápido, porque têm uma capacidade de raciocinar para o bem mais bem aprimorada, devido às suas escolhas, às suas vivências. Então, haverá um momento em que tanto o espírito que seguiu o caminho do mal desde o princípio se volta para o caminho do bem, e aquele que já escolheu o caminho do bem desde o princípio, mas é um princípio, gente, que começa bem depois do espírito sair da plena ignorância. Como a evolução se perde na questão do tempo, temporal, no passado, muitos de nós escolheu o bem primeiro do que os outros, e hoje são espíritos de luz. Outros, lá atrás, escolheram o caminho das trevas, o caminho da maldade. E talvez ainda hoje perambulam, por este mundo, por aí, a gente conhece muita gente assim, nos caminhos do mal. E são, talvez, da mesma idade cronológica daquele que já está lá, pleno e em evolução. Decorre isso da questão do livre-arbítrio. A partir do momento que o espírito faz as suas escolhas, ele vai somente entender que a escolha boa é aquela que traz o bem depois de muito tempo. No princípio, o homem quer satisfazer os seus instintos, as suas necessidades biológicas e a sua vontade, a sua sede de poder sobre os outros. É bem depois que vai haver aí uma certa separação e a evolução, deste espírito. Mas existem então as gradações, Existe uma fileira imensa de classificação dos espíritos. Eles não são totalmente bons nem totalmente maus em seu princípio. Só depois é que ele vai então fazendo a escolha. Sendo que todos os que escolheram o mal, um dia vão se voltar para o bem. Ao passo que aqueles que escolheram o bem primeiro, eles nunca chegarão a seguir o caminho do mal. Então existe aí essa diferença. Algumas pessoas dizem que Jesus seria desses espíritos que desde o princípio teria escolhido o caminho do bem. Outros alegam que ele tem uma idade, ou seja, a sua linha temporal de existência é mais longa do que a nossa. Por isso ele já está em um estágio de evolução tão avançado quando ele se apresentou para o mundo dos vivos, para o nosso mundo. Então, essas diferenças elas vão ocorrer à medida que o espírito vai crescendo, vai evoluindo, vai aprendendo, até que um dia todos se tornem espíritos evoluídos. Essa questão de número 124 de O Livro dos Espíritos. Nosso muito obrigado. Nosso canal é Pátria do Evangelho e também no Facebook, que é a página do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. O nosso agradecimento, que Deus abençoe a todos.